Streets of Rage ou Double Dragon são jogos que te dizem algo? Então não saias daí que hoje o programa é dedicado aos side-scrolling beat'em ups. Este é o Retro Gamers. Sejam bem-vindos ao Retro Gamers. Num dos programas anteriores falámos de jogos de luta na sua perspectiva 1 contra 1. Mas, obviamente, não nos esquecemos dos side-scrollers e por isso hoje temos para vocês um programa totalmente dedicado a eles. Como já é habitual, vamos ter em estúdio dois convidados. Recebemos o Daniel Soares do canal Up Your Arsenal, um dos comentadores do painel Resident, e o Ricardo Teixeira, que foi o primeiro português campeão do mundo de Karatê Shukokai. Ele vai trazer-nos a sua experiência nos jogos de luta aliada ao mindset de um campeão. Mas, entretanto, para enquadrar, vamos ver como tudo isto começou. Considerado o primeiro jogo de side-scrolling beat'em up, temos Kung Fu Master, também chamado de Spartan X no Japão. Foi publicado pela Irem e lançado em 1984 nas arcades, recebendo mais tarde versões de Commodore 64, Amstrad CPC, NES e SG-1000 da Sega. Este jogo quase que desenha o que este género é na sua essência. Bosses no final de cada nível, várias opções de ataque e uma namorada para salvar no final do jogo. O Kung Fu Master tem grandes influências de dois filmes, Wheels on Meals, com o Jackie Chan, e Game of Death, de Bruce Lee. Todo o ambiente do jogo é passado num mundo muito oriental, naqueles pagodes japoneses. Com Renegade em 86, lançado pela Technos Japan, os side-scrolling chegam às ruas e passam a ser uma das maiores influências para alguns dos maiores jogos do género. O nome do jogo original japonês, que traduzido podia querer dizer o mauzão que ferve em pouca água, era um pouco diferente, tanto nos fundos como nos sprites. Porém, com a forte influência ocidental, foi alterado para um jogo em que és um justiceiro em busca da tua namorada que foi raptada. Apesar da sua versão arcade ter controles complicados de dominar, esse problema foi resolvido em versões como o da Spectrum, em que conseguimos ter uma excelente experiência de jogo. Aqui chega uma inovação. Temos controlos em 8 direções e não só vertical, e além disso, foi introduzida a energia nos inimigos. No universo de Renegade tivemos ainda o Target Renegade e o Renegade 3, The Final Chapter. Mas a Techno Japan ainda tinha mais cartas na manga. E em 1987 lançam o Double Dragon, que é considerado por muitos a melhor franquia dentro do género e das que mais influenciou o mesmo. Em Double Dragon foi introduzido algo que mudou por completo os jogos de side-scroll beat'em ups, que foram os dois jogadores em modo cooperativo. Agora podíamos juntar forças com um amigo e ir para as ruas bater em mauzões. Isto mudou o género de tal forma que ainda hoje já não conseguimos imaginar um jogo destes sem um modo co-op. Daniel, bem-vindo de volta aqui ao Retro Gamers. Epá, eu sei que tu és um especialista de fighting games. A geração 16 bits para mim foi das que mais marcou os side-scroll beat'em ups. O que é que tu achas? Achas que tens aqui jogos suficientes para dizer que isto foi o grande momento dos side-scrollers? Antes de mais, é um prazer estar aqui novamente e, sem dúvida, que era 16 bits trouxe alguns desses títulos da arcade de maneira melhor concretizada do que nunca, mas não podemos deixar passar aqui alguns títulos da 8 bits que eu acho que estabeleceram os pilares do género, especialmente nas consolas. A começar pelo Double Dragon, que saiu para a NES. Como tu já mencionaste bem, foi um título que colocou muitas das regras que viriam a ser um clichê ou algo a cumprir em todos os jogos do género. O co-op
a namorada a ser raptada e que nós temos que resgatar. O gangue de rufias, aquele cenário meio pós-apocalíptico, aquele ar mais ocidental, inspirado em alguns dos filmes de ação que nós tínhamos nos anos 80 e que ficaram patentes em muitos dos jogos deste género. A seguir temos o River City Ransom, também da era de 8 bits. Esse introduz algumas mecânicas RPG nos side-scrollers. Sem dúvida. E apesar de estar ali mais ou menos na mesma era que o Double Dragon, aprofundou imenso as mecânicas base dos beat-em-ups e apesar de muitos beat-em-ups terem seguido pela simplicidade, hoje em dia, inclusive, muitos jogos continuam a utilizar o River City Ransom como inspiração. Aliás, o próprio River City que recebe remakes mais tarde. Exatamente. A respeitar um pouco a remakes, crossovers, spin-offs, mas o género de beat-em-up combina muito bem com os elementos de RPG porque acrescenta imensa profundidade e deixa de ser apenas estar a dar porrada a inimigos e motivação extra de evoluirmos e ficarmos mais fortes. Epá, nós tínhamos, nesta geração principalmente, quando passámos de 8 para 16 bits, eu penso que a grande mudança serão os gráficos, a nível de profundidade do jogo. E jogos como, por exemplo, o Mega Games 2, que trazia um Golden Axe, que para mim, dentro daqueles jogos medievais, side-scrollers, é dos melhores mesmo já alguma vez feitos, e o grande e único, para mim, o principal, que é o Streets of Rage. Sem dúvida. O Streets of Rage pegou em algumas dessas tais regras já estabelecidas anteriormente, mas acrescentou-lhe se calhar um nível de polimento que não estávamos habituados a ver nas consolas caseiras. A atmosfera, a tonalidade das cores, a banda sonora em si. Os specials, exatamente, aquela habilidade especial que o Golden Axe também partilhava, deixou de ser magia, em que nós podíamos chamar um auxílio de última hora para limpar todos os inimigos do ecrã, exceto os bosses, como é óbvio. E mais uma vez... Incrível. Estavas a jogar ali, estava já à rasca. Quando estavas mesmo em apuros. E sabes o que é incrível? Quando tu só usavas aquele mesmo e último recurso. Sabias que aquilo era uma ferramenta tão poderosa que às vezes passavas níveis e níveis e níveis sem utilizar aquilo. Exatamente. Até te perceberes que realmente já tiveste várias oportunidades, mas estavas a guardar aquilo para a certa. E já passaram várias ocasiões certas. E é engraçado porque esse tipo de especiais foi uma coisa que começou a aparecer em vários jogos. Um, por exemplo, que eu lembro-me assim de cabeça, que é o Batman Returns para a Super Nintendo. Tu tinhas a capa, tinhas uma data de ataques, depois tinhas o ataque especial que tu próprio perdias, apesar daquilo tirar muita energia, tu próprio perdias energia. Exatamente. Foi uma das limitações introduzidas no género para as pessoas não abusarem de utilizar isso, ou com um power-up para te dar acesso a essas habilidades, ou então o facto de sacrificares a vida a fazer esses ataques especiais. O Batman tem outra particularidade, foi um dos jogos adaptados de filme que foi se calhar melhor concretizado. Foi mais um daqueles tais esportes, versões por assim dizer. Houve ali uma geração em que os jogos eram licenciados, os franchises eram licenciados, mas eram jogos totalmente diferentes em plataformas diferentes, e o da SNES destaca-se e totalmente diferente. O da Mega Drive é outro jogo, com sprites enormes, muito vivos, uma excelente banda sonora e inclusive aqueles planos fixos que davam. E outra coisa que este jogo tem incrível e ainda mais porreira é, nós estamos a destacar um jogo que é dos poucos side-scrolls da altura que não dá para jogar a dois. Exatamente, exatamente. E isso é incrível, porque todos eles quase davam e nós encontramos aqui um Batman, que já por si nós vemos Batman, na altura tínhamos muito aquela cena, pá, o jogo de um filme não vai ser bom. Exato. O jogo é bom, tem uma limitação e mesmo assim destaca-se como continua a ser um jogo espetacular. Podia ser introduzido o Robin, mas como era a adaptação do filme, do excelente filme do Tim Burton, acho que é um jogo que está muito bem concretizado e lá está, e destaca-se, e sem dúvida digno de estar aqui neste top. E vários jogos foram adaptados mais ou menos diretamente das arcadas e lembro-me agora, por exemplo, do Turtles in Time. Juga. Teve duas versões assim mais ou menos. Teve o Hyperstone Ice, que era uma versão inspirada na arcade com alguns elementos da versão de SNES. Foi ótimo porque em vez de termos ports, o mesmo jogo, mas em duas consoles diferentes, tivemos literalmente duas versões de mais ou menos do mesmo jogo. E tu tinhas aí, há bocado estávamos a falar das limitações do single player de Batman, aqui temos uma situação parecida que é, nas arcades conseguimos jogar a 4 e aqui só com 2. E aqui só conseguimos jogar a 2. Aqui só limitava no sentido em que, não sei, conseguias ter a experiência completa das Turtles nas máquinas, em que tinhas 4 amigos, cada um a desempenhar a sua tartaruga ninja favorita. Eu sei que tu eras o Miguel Ângelo. Sim, eu era o Miguel. Ele era o meu favorito, mas eu gosto mais do jogo, sempre foi o Leonardo. O Turtles in Time, eu até te posso contar uma história com o jogo, porque foi um jogo que marcou profundamente, porque quando eu era criança, nós tínhamos um grupo de amigos, éramos 4, e cada um de nós era uma tartaruga ninja. Então quando sai o Turtles in Time, que já fazia um grande sucesso na televisão na altura, nós íamos para a minha casa e cada um jogava com a sua própria tartaruga. Era quase como aquele jogador de futebol que vai jogar FIFA com ele mesmo. Eu tinha essa sensação um pouco com o Turtles in Time. Outro jogo que, pá, estamos a falar aqui de side-scrollers, pá, o Final Fight foi um outro jogo que, pá, deu vida à consola, não é?
O Final Fight foi mais uma vez um jogo que foi diretamente portado das arcades. Tinha uma peculiaridade que era na SNES não tinha a opção co-op. Teve duas versões, o primeiro, uma em que nós tínhamos o Cody e o Hagar, outra em que só tínhamos o Guy e o Hagar. Mas o interessante foi que teve sucesso suficiente para justificar duas sequelas que, no entanto, não tiveram uma versão prévia arcade. Isso é que é estranho. O 2 e o 3 só saíram na SNES. E eram jogos incríveis. Incríveis. E eu não sei, parece-me que isto possa ter sido uma tentativa de a Nintendo lutar ali contra o sucesso do Streets of Rage, que teve 3 títulos no espaço de 3 anos, ou algo assim do género, e ter também assim um título de peso dentro do género na sua consola. Eu tenho pena que, por exemplo, Double Dragon para o Super Double Dragon para a Super Nintendo, que é dos melhores side-scroll beat'em up para mim, tem uma banda sonora excelente a bater de frente exatamente com o Streets of Rage, que era um jogo que também era conhecido pela potência da banda sonora, que era incrível. Aliás, montes de vídeos no YouTube usam o som do a banda sonora de fundo. E era um jogo tão bom ou melhor que o Streets of Rage. Agora disse melhor, isto vão-me matar. Assim, mas... Em termos de jogabilidade e de mecânicas, o Double Dragon era incomparável na altura, era muito específico. Havia uma cadência nos combos e nos agarranços que tu fazias, às vezes era incrível, tu nem sabias muito bem como é que fazias aquilo. Apesar de ser um jogo que saiu anteriormente, havia uma rigidez nos jogos que vieram depois que o Double Dragon não tinha. Era muito fluido. Pá, Daniel, sempre um prazer ter-te aqui. Sempre um prazer estar aqui também presente, com a companhia. E já que falamos de side-scrollers de arcade, que tal destacar alguns dos mais importantes? Final Fight por pouco não se chamava Street Fighter 89. A ideia era fazer um jogo de Street Fighter, mas acabou por mudar de nome devido às diferenças entre os jogos. Final Fight é um dos jogos mais populares do género e, apesar do nome ter sido trocado, alguns personagens do jogo acabaram por dar uma perninha depois do Street Fighter. X-Men Arcade saiu em 92, numa altura em que o estilo estava no seu auge, principalmente pela qualidade dos jogos que saíam para as consolas. X-Men dava para jogar com 6 jogadores em simultâneo e isso era toda uma nova experiência que não havia até então em casa. Alien vs Predator de 94 era um dos mais divertidos side-scrollers para arcade. Podia jogar até 3 jogadores e tinhas 4 personagens à escolha. O problema é que só 2 é que podiam jogar com os Predators e o último tinha de se contentar com um ser humano. Este jogo apresentava um combate muito agressivo e tinha uns gráficos impressionantes. Mas não era preciso personagens agressivos ou ligados à violência para ter um side-scroll beat-em up do melhor que alguma vez foi feito. The Simpsons Arcade Game sai em 91, lançado pela Konami, que já tinha feito um side-scroller de sucesso com o Teenage Mutant Hero Turtles. The Simpsons não era o jogo que queríamos, mas era o jogo que precisávamos. Excelentes controles, excelente combate, humor e, acima de tudo, aqueles ataques aos inimigos com o aspirador da Marge. E tudo para salvar a Maggie das mãos de William Smithers Jr. Cadillacs and Dinosaurs é provavelmente o jogo onde eu gastei mais moedas nas arcades. Que mistura improvável e que jogo mais incrível. Uso de armas, 4 personagens, dinossauros, etc. Quem não se lembra do nível Hell Road, em que vamos a conduzir um Cadillac? É completamente impossível. Este jogo fez um sucesso enorme em Portugal. Era quase impensável haver um salão de arcades que não tivesse Cadillac and Dinosaurs. Infelizmente, nunca tivemos uma sequela e dizem as más línguas que a culpa é da General Motors, que cobra um balúrdio para se poder usar novamente a marca Cadillac. Saltando agora para o nosso convidado. Ricardo Teixeira foi campeão mundial de Karatê, hoje é especialista de marketing digital. E tudo isto começou nos anos 80 com um famoso Spectrum.
Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Olá, Marco, prazer todo meu. Como é que começou este teu amor pelo Spectrum e os jogos de luta? Uma coisa fantástica, em 1983 eu dei de frente com o Spectrum, com os ZX Spectrum, aliás, com os ZX80, e depois é que passou para o ZX Spectrum, e fiquei maravilhado com aquilo que fazia, com uma maquinazinha que fazia maravilhas. E pronto, eu apaixonei-me por aquilo, comprei na altura um livro antes de ter o respectivo Spectrum, um ano antes, e comecei a estudar tudo sobre o Spectrum. E depois, quando conheci aquilo delineou toda a minha vida. Então diz-me uma coisa, quando tu vês aquela caixinha, que para quem não sabe é uma caixinha bem pequena em relação aos computadores que nós conhecíamos na altura, e tu puseste as mãos, por exemplo, no primeiro jogo de luta, qual foi o primeiro? Por onde é que tu começaste? Muito simples, Kung Fu Master. Kung Fu Master. Eu era influenciado muito pelos Jovens Heróis Shaolin, por Bruce Lee, toda essa gama. E o Kung Fu Master baseava-se também era inspirado no Bruce Lee, no Games of Death, penso eu, que era os vários níveis da casa. E ao mesmo tempo também havia uma Marvel, havia o Kung Fu da Marvel, que também era mais ou menos a mesma coisa. E então eu delirei com aquilo. E tu já davas na artes marciais na altura ou estavas a dar os primeiros... Estava a começar a dar os primeiros passos no judo. Depois, em 1985, comecei a fazer karatê e depois, até hoje, faço karatê, fiz um bocado de kendo, Tu conseguiste tornar-te campeão mundial de karatê ao mesmo tempo que jogavas? É verdade, sendo que nessa altura já não jogava tanto, porque aquilo era muito intenso, era mesmo muito intenso e eu apaixonava. Sempre que eu via um jogo eu tinha que ir até ao fim. Nem que tivesse que arranjar um poke, um código para conseguir as vidas infinitas. E fez com que para eu estar focado no treino, focado em todo o meu percurso, porque a certa altura quero ser empresário, meti na cabeça que queria ser empresário. E tive que tomar decisões em termos de tempo e, portanto, tive que desaparecer um bocadinho daí, mas eu continuava a fazer jogos de estratégia, nomeadamente xadrez e jogos de estratégias militar, etc. Aliás, eu penso que uma das grandes influências das artes marciais é exatamente tu saberes para onde é que queres ir, o teu objetivo. Sim. Então diz-me uma coisa, tu já tinhas, obviamente, que quando te tornaste campeão mundial, tu já sabias que querias te tornar campeão mundial, não foi uma coisa que apareceu do nada. Curiosamente, eu sou influenciado por um grande amigo meu e mestre, que é o Pedro Choi. Ele é muito conhecido por toda a gente. E a essa altura, em 1992, eu tenho a oportunidade de ser Uchirashi, isso quer dizer discípulo mesmo de um japonês, como se fosse o Mr. Miyagi, e eu vou viver 100 dias com ele, em que eu dormia no chão, passeava ao cão, lavava as coisas, enfim, lavava as retetes, fazia essas coisas todas que nós vemos nos filmes. E passado esse tempo que eu tive lá, eu vim com uma mentalidade completamente diferente. E o Pedro Choi, que nunca tinha sido campeão do mundo, ele queria ter o primeiro aluno campeão do mundo. E meteu-me isso na cabeça e foi assim que aconteceu. O Pedro Choi, descendente de um pai português, mãe chinesa, traz um pouco aquela mentalidade oriental para Portugal e torna-te um dos campeões. A partir do momento em que tornas campeão... E devo dizer que eu quando entrei para o Karatê, entrei porque eu sofria de bullying. Porque faltava-me cabelo e então eu sofria de bullying. Certa altura eu entrei para o Karatê para me defender. Mas eu era muito tímido, era franzino e o Pedro Choi que me deu a volta completamente na cabeça. E diz-me uma coisa, tu a partir do momento em que te tornas campeão, imagina, estás a jogar um jogo, o pessoal não pensa sempre que tu vais ser o campeão daquilo, vais ser sempre o melhor. Pelo menos há esse espírito competitivo, não é? E depois não é só isso, depois temos todos os colegas à volta que também jogavam e fazíamos torneios e íamos à casa de cada um fazer esses torneios. E curiosamente, se bem me lembro, o Kung Fu Master, na altura havia uma loja, salvo erro lá em Coimbra, que era o Girassol, mesmo na porta, e nós fazíamos ainda existe o Girassol. Ainda existe, exatamente, já não existe aquela loja, quer dizer, a loja existe, mas está num outro ramo, e nós fazíamos uma coisa muito má, que era, íamos lá comprar um jogo, chegámos a casa, gravávamos o jogo, voltávamos lá com o jogo e devolvíamos o jogo. Era muito mau, e o Kung Fu Master aconteceu isso também. E o Renegade também, também aconteceu isso. O Renegade, que é uma das maiores influências dos side-scroll beat-em-ups, que é um estilo que este programa se está todo a focar, e que traz a luta da rua. E agora vou fazer aqui um paralelismo com aquilo que tu disseste, ou seja, tu meteste no Karatê exatamente por sentires o bullying, e estes jogos trazem muito isso, que é aqueles rapazes que vão para a rua, dar porrada nos outros, para no fim salvar alguém,
E tu, na altura, pensavas-te um pouco assim, epá, eu gostava em 80 e tais, ainda não praticavas, praticamente, ainda não eras um competidor, tu olhavas e epá, um dia deste vai ser isto. Tipo... Não, o mais curioso é que eu olhava para as técnicas que eram feitas e tentava imitar em casa. Portanto, a influência era tão grande que chegava aí. Claro que quando eu cheguei mesmo ao dojo as coisas não eram bem assim, mas a influência era mesmo grande. E sim, havia sempre esse sonho de fazer algo espetacular. Não sabia ainda bem o que é, mas havia esse sonho, sem algum. E tu foste, além de seres campeão de Shukokai, foste o primeiro. Sim. Ou seja, tu consegues dizer que foi se calhar graças aos jogos que tu também quiseste entrar numa situação mais competitiva? Não, eu acho que sem dúvida alguma foi um dos complementos. Foi um dos complementos que digamos que mais uma gota que me fez jorrar para começar a fazer este percurso, sem dúvida alguma. Isso teve uma influência muito grande. E outra pergunta. Bruce Lee é uma figura que te influenciou. Sim, incontornável. Em 83 sai um jogo do Bruce Lee, da Ocean Software. Chegaste a jogar? Cheguei. O que é que achaste do jogo? Hoje em dia, claro que a gente olha para aquilo e vê que o jogo, em termos gráficos, não tem o que tem hoje. Mas na altura, aquilo foi um eu nem tenho palavras, eu fiquei sem palavras quando vi aquele jogo. É mesmo isso. Opto, a plataforma de streaming da SIC. É o próprio boneco tem a roupa amarela. Sim, exatamente, que era a característica do Bruce Lee. Eu próprio já estive com essa roupa amarela nas mãos. A sério? A sério, em Hong Kong. E portanto, para as pessoas que praticam artes marciais com grande paixão e que fizeram disso vida, e ao mesmo tempo das pessoas que fizeram esses jogos, é unir dois mundos e sei lá, é indescritível o que a gente pode dizer sobre isso. Aliás, nós na altura tínhamos duas maneiras de entrar no mundo deles. Era ver os filmes ou jogar os jogos. E poderes jogar, ser o Bruce Lee, porque na realidade nós éramos o Bruce Lee, era uma experiência... Sim, qualquer pessoa que praticasse artes marciais queria ser o Bruce Lee. Certo. Queria fazer as flexões com 2 dedos, queria fazer o soco de 1 centímetro, enfim, queria fazer essas coisas todas. E o jogo, de certa maneira, transportava-nos para esse imaginário. Isso era incrível. Era outra... E na altura nós não tínhamos os gráficos que temos nos jogos, nós tínhamos mesmo de imaginar muita coisa. Sim. Hoje nós não nos apercebemos, mas o 48K, ou melhor, o telemóvel que nós temos nos bolsos tem um computador superior ao computador que foi à Lua. E, portanto, ver um ZX Spectrum, um 48K a fazer aqueles jogos, hoje em dia para mim é uma coisa... Aliás, fabulosa. Acabou por pautar a tua vida toda a partir daí. Completamente. Eu tornei-me programador, fui programador no Instituto Nacional de Estatística, montei a minha própria empresa de desenvolvimento de software. Hoje em dia eu trabalho muito na área do marketing digital, mas eu fui programador durante muito tempo e nós, hoje em dia, e mesmo os programadores, não têm a mínima ideia o quão aproveitamento os programadores da altura faziam numa máquina como o ZX Spectrum. Tu começaste no Spectrum mais nos jogos ou mais na programação? Mais nos jogos. Mais nos jogos. Então, muitos jogos. Então, basicamente, tu pegaste no Spectrum, virou-te a parte da luta, de artes marciais e também da programação. Sem dúvida. Sim. Depois escolho toda a minha vida baseado nisso. Ou seja, no liceu, escolhi a área de científico-tecnológica que tem a ver com a informática, escolhi a ciências de computação na universidade, escolhi o desenvolvimento de software como empresa, enfim, todo o meu percurso está baseado fundamentalmente dessa escolha aos 9 anos de idade de escolher o ZX Spectrum. Muito obrigado. Nada. Foi espetacular ter-te aqui, é sempre bom conviver com malta como tu, ainda por cima da minha cidade. Exatamente. Os side-scroll beat-em-ups eram conhecidos por carradas de inimigos no cenário e um boss à nossa espera no final do nível. Tanto tínhamos um boss todo badass, como tínhamos coisas muito estranhas. Vamos destacar 3 deles. No Final Fight, o segundo round passa-se todo nas linhas de metro subterrâneas, onde tens de lutar com hordas de inimigos em que grande parte são rufias. Quando pensas que no final vais encontrar o chefe deles todos, acabas dentro de um ringue de wrestling a lutar contra Sodom, que tem 2 espadas para te deixar ainda mais confuso. Por que raio estou a lutar contra um gajo com 2 espadas num ringue de wrestling quando acabei de vir das linhas de metro?
No nível 4 de The Revenge of Shinobi, tudo vai muito bem até que no final encontramos claramente uma imitação rasca do Hulk. Quando pensas que isto já é bizarro o suficiente, ele a partir de certo momento transforma-se no Exterminador. O jogo teve problemas de direitos de autor e este para mim é o momento mais estranho de todo o jogo. Por que razão? O Hulk se juntou ao sindicato criminoso do mal Neozid e ainda pior, porque se transforma no Exterminador. Em Streets of Rage 3, temos de destacar o canguru boxer Roo e o seu treinador chamado Bruce. Alguma vez te imaginaste a lutar contra um canguru? Sei que na Austrália ver cangurus ao murro é normal, mas não com um treinador e de luvas de boxe. Acho que este leva, sem dúvida, a medalha de ouro dos bosses mais estranhos dos beat'em ups. Pronto, já chega de pancadaria. Por agora. Continuem a seguir o Retro Gamers, usem as nossas redes sociais ou os nossos contactos, pois queremos saber a vossa opinião e ouvir as vossas sugestões. Divirtam-se a jogar.